eu penso no Hegel e fico um pouco reticente de classificá-lo como um filósofo moderno, uma das questões que pega já é aquela questão que, desde o começo da filosofia moderna, eu insisti bastante com vocês. Quer dizer, é uma filosofia que rompe com a filosofia antiga. Por quê? Né? Porque ela coloca o sujeito como base de construção da filosofia. Né? Então, desde o Descartes, né, que vai lá no sujeito racional cartesiano e da primeira conclusão, penso, logo existo, né, até passando pelo Spinoza, passando enfim, todos esses filósofos do empirismo britânico, até o David Hume e tudo mais, né? Quer dizer, sempre que a gente está se aproximando desses filósofos modernos, né? E o próprio Kant, quer dizer, uma grande marca dessa filosofia é a questão que a gente poderia chamar da subjetividade. Todas elas são filosofias que partem do sujeito. E o problema todo é o seguinte, a gente chegou a ver um pouco isso no Kant, né? Quando o sujeito, quando Kant define esse sujeito transcendental, sujeito abstrato lógico e tudo mais, ele não tem como evitar, né, de falar que isso é uma espécie de construção lógica abstrata e que, para valer mesmo, ele vai ter que colocar esse homem numa coisa maior do que ele. Ele vai ter que colocar esse homem numa natureza que é maior do que o homem, ele vai ter que colocar esse homem como um dos membros da vida, e a vida é maior do que o homem também é um ser vivo, mas existem outros seres vivos, né? Todos os animais, os organismos, né? E que vai colocar também um homem dentro de uma sociedade, quer dizer, o homem não é um sujeito isolado, né? Ele está num grupo de pessoas, numa comunidade de pessoas que é muito maior do que o homem. Mas eu sempre disse isso para vocês, quer dizer, o Kant ele vai até essa fronteira da mente humana e depois ele fala, bom, o que eu queria explicar era a mente humana, então ele recua. Né, ele vai até o limiar, daqui para frente já não é mais homem, aqui é a vida, daqui para frente não é mais homem, é a natureza, daqui para frente não é mais o sujeito isolado, é a sociedade. Mas quando ele chega nesse lugar, ele recua, tá? Não em todas as obras, né? Mas o núcleo da obra dele, que são as três críticas, né? Depois que ele fez essa coisa abstrata, que ele chama de transcendental, ele recua e fala, a crítica está terminada, né? Já dei conta dessa questão, né? E esses filósofos e pensadores que estão vindo depois do Kant, todos eles estão falando, olha, não dá para parar aí, entendeu? Justamente o que Kant separou, fenômeno, coisa em si, né? Essas separações aí que o Kant promoveu, todos eles estão achando ruim disso, estão falando que o Kant errou por ter rompido e estão tentando criar alguma maneira de reunificação, de reconciliação do homem com a natureza, do homem com a vida, do homem com a sociedade, né? Todos eles estão procurando esse mecanismo de reconciliação, né? E o Schiller está encontrando isso nas artes, né? Na estética. O Schelling está encontrando isso numa filosofia da natureza, de inspiração um pouco espinosista, né? Então existe uma natureza substancial, que seria, para Spinoza seria Deus, né? Para o Schelling ele já chamaria isso de espírito, né? E a gente chega no Hegel, que é um cara que também vai romper com essas coisas, né? Então, quer dizer, nesse sentido, eu sinto um pouco desconfortável de colocar o Hegel como um filósofo moderno. Agora, em outro aspecto, talvez realmente ele ainda pertença à modernidade, por quê? Porque uma das grandes marcas desse pensamento moderno foi a persistência, né? A presença constante da ideia de que a filosofia desse sujeito passa pela discussão da racionalidade, passa pela discussão da razão. Isso é bem característico também da filosofia moderna. De alguma maneira estamos dialogando com a mente, com a razão, tá?
E nesse sentido, quer dizer, por que, né, o Hegel tem esse vínculo ainda? Porque, para ele, né, o fundamento todo desse tá para além do homem, né, para ele esse fundamento é racional, tá? Que é um pouco o que eu tentei mostrar para vocês no nosso primeiro encontro, falando de Hegel, quer dizer, como que ele recusa também as soluções do romantismo, do irracionalismo romântico, né, que é uma tendência que está presente assim no Schelling, por exemplo, mas que também vai voltar depois no próprio Schopenhauer, que é contemporâneo do Hegel, né, e que vai fazer uma crítica violenta da racionalidade, né? O Hegel não, o Hegel defende a racionalidade. Ele defende a racionalidade, não só a racionalidade humana, mas ele vai defender a ideia de que existe uma racionalidade também na natureza, né? Que existe uma racionalidade também no organismo, existe uma racionalidade também na história, né? Então ele vai criar um projeto que se costuma chamar de panlogicismo, né? A lógica para ele é uma coisa que está em toda a natureza, a racionalidade ela está em todo lugar, né? Não só na natureza, na história, na cultura, em todos os lugares existe essa racionalidade, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, ele é um grande defensor de um projeto da existência da razão, que por essa razão, por esse motivo, vai ter uma série de interlocuções com o iluminismo, né, até com o empirismo, né, com coisas que vinham anteriores a ele, né, com uma certa cientificidade da filosofia e tudo mais, que ele não vai, assim, ele não vai se contrapor a isso, né? Então, é nesse sentido que eu acho que eu fico um pouco desconfortável, mas é isso. Pois bem, agora, hoje, quer dizer, eu queria mostrar para vocês um pouco, assim, da obra, né? Sempre abrindo para vocês a perspectiva de, a hora que vocês precisarem me perguntar, alguma coisa assim, fiquem bastante à vontade, porque eu sei que é um autor denso, tá? É um autor bastante complexo, que pode suscitar dúvidas em vocês, curiosidades e tal, e fiquem bem à vontade para me perguntar, né? Mas eu queria tentar avançar um pouco hoje com vocês, pelo menos a apresentação de alguma coisa da obra dele, que foi até onde eu caminhei a semana passada. Quer dizer, eu falei do fato dele ser um dos grandes continentes da filosofia, da obra dele ser enciclopédica, ser imensa e tudo mais, né? Eu falei que ele rompe com essas fissuras kantianas, como coisa em si e fenômeno, liberdade de natureza, indivíduo-sociedade, espírito finito e infinito, né? Depois falei que a primeira ruptura dele é perto do Schelling e do Schiller, quer dizer, é uma ruptura trágica, né? Ele enxerga no fenômeno trágico, né? Um momento muito interessante para perceber o que é essa ruptura e como que pode existir um absoluto, né? No fenômeno do trágico, a gente pode enxergar o absoluto, né? Porque o absoluto, em geral, a gente não enxerga, quer dizer, a gente não enxerga Deus, né? Mas a gente enxerga, digamos assim, a mão de Deus no momento em que, por uma ironia, né, um Deus, inclusive, não é Deus bonzinho, não, é um Deus terrível, né, e que, por ironia dessa divindade, ele faz o Édipo matar o próprio pai, dormir com a própria mãe, quer dizer, dessa manifestação do divino destruindo, né, o ser humano que ele enxerga as manifestações trágicas, né? E depois dele perceber isso na particularidade do teatro, das tragédias gregas e tudo mais, ele vai se perguntar, quer dizer, se isso não está, no fundo, se não constitui uma espécie de pantragicismo, que o trágico, na verdade, está em todas as coisas, né? E aí, nesse sentido, daqui a pouco a gente vai ver o Schopenhauer, que é um cara que vai recuperar essa ideia de que, no fundo, existe uma vontade, que é uma espécie de Deus, só que não é um Deus bom, é um Deus terrível, maligno, né? que alimenta a sua obra com o nosso sangue, com a nossa dor, né? Que é a perspectiva que a gente vai ver do Schopenhauer. E agora o Hegel ele acha que, no fundo, essa coisa que está por trás, esse absoluto,
é alguma coisa carregada de lógica, né? Então ele vai migrar do pantragicismo para o panlogismo, né? E ele vai achar lógica, então, em todas as coisas. E aí eu mostrei uma série de aplicações que ele faz em relação a esse conceito para vocês no campo da subjetividade, no campo das artes, no campo da filosofia da história, né? Mas agora eu queria tentar, enfim, avançar um pouco com a discussão, né? De como que isso se coloca nas obras, falar um pouquinho que seja para vocês das obras dele, algumas obras fundamentais que a gente poderia falar, né? Para fechar o assunto hoje do Hegel, tá? Bom, o Hegel, normalmente, ele é dividido em duas fases, né? Uma fase que a gente chamaria de o velho Hegel e uma fase que a gente chama do jovem Hegel, quando ele ainda era um rapaz, né? Que é justamente a fase que a gente denomina o jovem Hegel antes de 1807, que é quando ele lança, então, a fenomenologia do espírito, tá? E aí, a fenomenologia do espírito, ela surge, então, em 1807, e é o primeiro grande livro onde ele vai tentar expor o sistema dele, tá? Ele vai tentar fazer uma apresentação sistemática da sua filosofia. Agora, é um livro, quer dizer, que a leitura dele, ele é uma leitura que ela deve ter algum tipo de conhecimento prévio, né? Não é um livro que, como a gente estava falando um pouquinho antes de alguns de vocês entrarem, né? O Matheus estava me falando, eu estou lendo o Guimarães, estou lendo o Grande Sertão Veredas e tal, falando, não, isso aí tem uma fábula, né? Tem uma historinha que envolve Diadorim, né? Enfim, os personagens, né? O Riobaldo e tal. E tem uma fábula que é uma historinha que também é uma das razões por que a gente fica curioso de ler a quantidade imensa de páginas, né, que a obra tem, né? Mas a obra do Hegel não tem isso, né? Então não tem alguma coisa que me faça ter vontade de ler o livro dele até o final, porque tem uma historinha ali que eu quero saber como é que acaba, né? É uma obra teórica. Agora, por outro lado, tem uma historinha, só que não é uma historinha que talvez gere tanto interesse assim quanto o interesse dos jagunços lá do norte de Minas e tudo mais. E qual que é essa historinha, né? Essa historinha é a seguinte: o Hegel vai dizer que para ele expor a filosofia dele, ele tem que mostrar, primeiro, que existe uma coisa que chama o espírito, né? Que eu rapidamente eu adiantei para vocês na semana passada o que era, mas basicamente o que é, né? É algo que não só, né, mas uma das manifestações claras onde o espírito está presente, né, é a ideia de que um grupo de seres humanos interrelacionando-se de alguma maneira, eles estão gerando alguma coisa que não é o corpo deles e que, enfim, a gente está gerando alguma coisa nessa aula aqui, na nossa conversa, né? Eu estou falando coisas, a Isabela está pensando, poxa, o que eu estou entendendo disso? O Matheus também, a Nilce, o Luiz Felipe, né? Então, nós estamos criando um negócio aqui que não é meu. Apesar de eu estar expondo para vocês o pensamento, né, o que está resultando disso aqui tanto a minha exposição faz parte, quanto o que vocês estão entendendo também faz parte. E o que é essa coisa que a gente poderia comparar uma espécie de nuvem de pensamentos, onde eu participo um pouquinho, mas a Isabela também, a Niltes, e todo mundo participa desse grupo aqui, pensando essa questão do Hegel, né? E isso aí ele vai falar, olha, isso aí é o espírito. Então ele acha que o espírito, ele é alguma coisa que quando se manifesta, ele se manifesta na forma de um resultado de um pensamento coletivo. Tá? Então ele vai dizer, olha, a primeira manifestação concreta do espírito é o espírito de um povo. Tá? Então um povo inteiro pensando nos problemas do país, no PIB, sei lá o que, tal, isso ele vai chamar de espírito. Tá? Agora, percebam que quando ele cria esse conceito de espírito, que é
esse pensamento que a gente está construindo juntos, né? Quer dizer, esse espírito, ele já não é mais uma coisa abstrata, ele é uma coisa concreta, porque esse espírito que a gente está criando aqui, quando a gente está pensando a respeito do Hegel, ele é um espírito a respeito do Hegel. Ele não é sobre um pensamento sobre qualquer coisa. Ele é um espírito a respeito do pensamento do Hegel. É um pensamento, né, que está refletindo sobre esse filósofo. E ele está existindo, digamos assim, como efetividade de mundo concreto, no dia 21 de setembro, às 19h31. Então, ele é um espírito que daqui a pouco, né, vocês vão esquecer da filosofia e vão estudar química, biologia, inglês, né? E aí o espírito do pensamento em torno do Hegel vai desaparecer dessa nossa manifestação histórica e vai aparecer um outro espírito em que vocês vão estar com outro professor pensando coisas a respeito da química e do inglês. Então, o espírito, ele é um espírito concreto, é um espírito histórico, que ele surge num momento histórico e desaparece. Né? Agora, quando ele surge, pelo fato dele ter surgido, ele também ele se manifesta como uma espécie de concretude que pode ser que, inclusive, não se perca, que não desapareça totalmente, ou seja, pode ser que alguma coisa disso que a gente está discutindo agora enquanto um espírito, talvez alguma coisa fique na memória da Isabela, alguma coisa da Nilce, alguma coisa do Luiz Felipe, alguma coisa do Matheus. Quer dizer, não é que ele some totalmente, alguma coisa desse espírito ainda vai ficar e vai sobreviver na cabeça de um de vocês, né? Assim como sobreviveu na minha, quando eu estudei pela primeira vez a fenomenologia do espírito. Eu não conhecia nada disso, eu tive um primeiro contato com essa ideia de espírito e tal, e li, entendi pouco, entendi alguma coisa e tal, mas aquilo ficou na minha cabeça. E hoje eu consigo falar para vocês a respeito do mesmo tema, quer dizer, é o mesmo espírito se manifestando de novo, né? Então o espírito, quando ele aparece, desaparece, não é que ele desaparece para sempre, ele desaparece porque na terminologia do Hegel ele vai ficar meio que escondido, ele vai ficar, né? Mas daqui a pouco ele volta, entendeu? E como ele volta, né? Quer dizer, o que vai acontecendo com ele? Ele vai, historicamente, ele vai se transformando. Então, o jeito que a gente estuda o Hegel hoje, a gente usa para ter essa oportunidade de trazer esse espírito aqui à presença da gente, a gente usa a internet, a gente usa o Google Meet, né? Quando o Hegel dava aula para os alunos deles, não tinha internet, não tinha Google Meet, mas o espírito se manifestava. Se manifestava da mesma maneira? Não. Manifestava de uma maneira histórica diferente, porque agora a gente tem a internet, tem o Google Meet, tem a facilidade dos PDFs e tal. Então, o espírito, ele vai evoluindo, ele vai mudando historicamente, justamente porque ele é um espírito concreto. Então, como ele é um espírito concreto, ele consegue ir se transformando. E aí, nesse sentido, quer dizer, o que é a fenomenologia do espírito? É um livro que vai apresentar, do ponto de vista abstrato, né, do ponto de vista formal, qual é a evolução histórica que o espírito teve. Tá? Teve de quando a quando, né? Teve desde do princípio da filosofia até 1807. Então, o Hegel cria uma obra que é uma obra formal, porque ele vai discutir como que o espírito vai se manifestando historicamente, mas também é uma obra concreta, porque ele escreveu um livro e essas ideias estão aí até hoje, a gente pode ler essas coisas, né? E quando a gente estuda, a gente está transformando essas coisas em coisas um pouquinho diferentes, né? E nessa obra, então, ele vai expor quais foram alguns momentos fundamentais, digamos, da evolução desse espírito, até que chegasse no momento dele, que o que aconteceu com o Hegel? Alguém falou, olha, isso aqui é o espírito e ele tem uma história de aparições, né? E cada aparição dessa a gente pode chamar de uma aparição fenomenológica, quer dizer, o que aparece no mundo, o que é um evento empírico, assim, alguma coisa que eu vejo e tal, é um fenômeno, né? Então, o espírito ele vai aparecendo, ele vai tendo uma aparência histórica
que é exatamente o que narra a fenomenologia do espírito. Então, ela é uma obra que vai ter, vai separar essa evolução do espírito em uma espécie de degraus sucessivos, que vão ganhando complexidade conforme o degrau vai subindo, né? E aí ele vai expor, então, os vários degraus em que o espírito se manifestou para a gente. Desde uma condição que ele acha que é a condição mais primária, assim, mais precária, até a condição mais sofisticada, que é a própria filosofia hegeliana, né? Então ele vai criar uma fenomenologia do espírito mostrando quais foram as figuras, ele usa essa palavra, as figuras, né? Com as quais o espírito apareceu. Tá? Então o espírito aparece em figuras, né? E essas figuras, ela tem o primeiro passo, que é uma figura, depois tem um outro passo, que é uma outra figura, um outro passo, que é outra figura, e a fenomenologia do espírito é a obra justamente que vai apresentar para a gente, degrau por degrau, como é que essas figuras se sucederam historicamente até chegar nesse momento de 1807, em que o Hegel está apresentando essa narrativa, essa fábula, essa historinha do desenvolvimento do espírito, né, do desenvolvimento histórico, né? Então, essa obra é a porta de entrada para entender o sistema da lógica, da lógica e da enciclopédia, que são os outros dois grandes livros teóricos do Hegel. Né? Ele tem 3 livros importantes, a Fenomenologia, a Lógica e a Enciclopédia. Os outros, como eu falei para vocês, são assim, a Filosofia do Direito ainda é um livro, né? Mas é mais especializado na questão do direito, justamente do direito, filosofia do direito. E os outros são estudos sobre a religião, sobre a filosofia da história, a história da filosofia, né? Aquela coisa toda de uma produção de 60 volumes, imagina, né? Não são 60 livros, não, viu? Porque tem volume que tem 3 livros, né? Então é uma obra imensa, assim, né? Que justamente, mas a porta de entrada seria a fenomenologia. A estrutura dela, então, segue o desenvolvimento, né, desse espírito, desde os passos mais simples até os mais complexos. E como é que se dá esse desenvolvimento? Né? Se dá por intermédio daquilo que a gente viu um pouquinho na semana passada, quer dizer, se dá num processo dialético. Tá? Se dá a partir de um processo dialético. Por quê? Porque cada figura dessas que aparece, quando ela aparece, ela acaba resultando numa contradição. Ela explicita uma contradição, tá? E aí essa contradição vai ter que ser resolvida por meio de uma fusão dialética desses dois termos contraditórios num nível mais elevado, né? Então é assim que ele vai subindo, quer dizer, a figura que melhor representa como esse espírito vai evoluindo historicamente é a figura de uma espiral. Quer dizer, ele não volta no mesmo lugar, ele volta sempre um andar um pouquinho acima, apesar do percurso que ele está desenvolvendo ser relativamente parecido em cada um dos degraus, né? Muito bem. O primeiro degrau que ele vai apresentar no livro é o que ele chama de certeza sensível. O que é a certeza sensível? Né? É um degrau do espírito, né? Que, primeiro, ele ainda está no nível do indivíduo. Ele não é um indivíduo socializado, ele é um indivíduo sozinho. Tá? Então, nesse degrau aí, ele está ainda sozinho. E com o que ele está se deparando? Né? Como certeza sensível, ele está se deparando com alguma coisa. Por quê? Porque ele é sensível, ou seja, ele se depara com algo por intermédio da visão, da audição, do tátil, ele é sensível, é pura e simplesmente sensível. Tá? Então, quando a gente sente alguma coisa. Tá? Mas aí o Hegel vai justamente colocar o seguinte, poxa, como a gente tem acesso direto às coisas, parece que esse tipo de conhecimento que eu tenho das coisas, quando eu pego elas, quando eu olho, quando eu ouço, quando eu cheiro, é o mais rico, porque eu estou tendo um acesso direto à coisa, né? Eu não estou recorrendo a pensamento, não estou recorrendo à razão, não estou recorrendo a nada, eu só estou tendo contato com a coisa. Então parece que eu estou tendo acesso à coisa em si. A coisa em si. E estou tendo realmente acesso à coisa em si, né? Só que quando eu tenho esse acesso à coisa em si, jogando fora ainda pensamento, jogando em fora um monte de coisas, o que eu sou capaz de aprender da coisa, né? Ele vai dizer, olha, a gente só é capaz de aprender 2 coisas quando a gente tem esse contato direto com o ser das coisas, né, dos objetos, né? Uma coisa que a gente percebe é o tempo,
Ou seja, que eu pego esse objeto agora e depois eu pego ele daqui a 5 segundos, né? Então o tempo passou, né? Então eu sou capaz de perceber o objeto como um agora, só que esse agora ele é fugidio, porque agora é noite, mas daqui a pouco é madrugada, e daqui a pouco é de manhã, e daqui a pouco agora é tarde, e daqui a pouco agora é noite, né? Então, é um agora que eu não consigo segurar e não consigo também criar um conhecimento do que seria o agora. Eu só percebo que um tempo está fugindo, né? E consigo chamar, apontar para alguma coisa e falar agora, e falar esse lugar, esse tempo agora é agora, né? Mas ao pensar o tempo ele já não é mais, quer dizer, já passou e tudo, mas uma série de problemas que essa consciência de certeza sensível vai ter, né? E a outra coisa que ele é capaz de fazer é de ver um aqui. Aí o aqui é o espaço. Ao mesmo tempo que eu consigo ver um tempo, perceber um tempo, eu sou capaz de perceber um espaço. Mas o espaço, ele tem o mesmo problema, quer dizer, o espaço, eu olho para um lado e vejo uma casa. E aí eu viro o pescoço e vejo uma árvore. E viro o pescoço e vejo uma rua. Quer dizer, o que, que é o aqui? É a casa, é a árvore ou a rua? Né? Então, o aqui também é um apontar da certeza sensível que aponta e vai sempre mudando, e também não conhece nada da casa nem do carro. Né? Então, nesse nível da certeza sensível, eu não consigo conhecer as coisas, mas eu consigo já saber que existem coisas e que essas coisas são diferentes de mim. Então, desse degrau da certeza sensível, qual que é a primeira coisa que a gente fica sabendo? É que eu existo e que existem coisas fora de mim. Então, essa alteridade entre um eu e um não eu, né, é a grande lição desse degrau da certeza sensível, onde eu só posso descobrir isso, que existe um eu, né, um sujeito, uma consciência, e existe alguma coisa que a consciência justamente toma consciência dela. Né? Então, um nível muito básico, assim, esse primeiro degrau, digamos assim, do espírito, da manifestação do espírito, né? Aí ele vai falar, olha, então a gente chegou numa contradição, qual que é a contradição? A contradição entre o eu e o objeto. Então, é uma contradição, como é que você resolve essa contradição? Né? Aí ele vai dar um segundo passo, ele vai falar, olha, então vamos dar mais um passo dialético para tentar resolver essa contradição, e vamos resolver isso então num nível que ele já vai chamar de percepção. Tá? O que caracteriza a percepção? Bom, a percepção é uma mente que já olha para as coisas preocupados não simplesmente em percebê-las aqui e agora, mas preocupados em saber o que as coisas são. Então, quando eu olho para as coisas com o olhar da percepção, eu já estou preocupado com as propriedades, com as qualidades das coisas. Então, eu não quero só saber que é um livro, agora eu quero saber quantas páginas esse livro, qual que é o assunto dele, qual que é o tema, né, quem foi que escreveu, quer dizer, as propriedades que pertencem àquele objeto. Tá? Então, a consciência da percepção, ela já é uma consciência que é capaz de criar um tipo de conhecimento e uma separação entre coisas. Ela já é capaz de identificar coisas parecidas e dizer, não, isso aqui é um livro, esse outro aqui também é um livro. Aquilo ali não, é um gato. Né? Então, ela já é capaz de distinguir coisas. Então, ela já faz uso da linguagem, né? Ela já faz uso da memória, porque se eu tenho propriedades de coisas, eu já posso guardar isso na cabeça e falar assim, bom, um livro é uma coisa que tem páginas, então se eu ver uma outra coisa que tem páginas, eu vou falar, provavelmente isso é um livro, porque tem um autor, porque tem um tema, né? Então eu consigo já, nesse nível da percepção, colocar coisas já de uma ordem de complexidade maior, né? Então a gente percebe as coisas a partir desse nível da percepção já como unidades e tal, né? Então eu percebo que o sal é branco, que o sal é salgado, que o sal tem grãos, que ele tem um peso, né? E aí, enfim, ao mesmo tempo que eu percebo que existem essas qualidades, quer dizer, a minha consciência, ela já mudou de figura, né? Então, ela já é uma figura mais sofisticada, né? Que consegue, então, perceber objetos e perceber diferenças entre objetos, tá?
Mas, assim como eu já apontei algumas vezes antes para vocês, quer dizer, é uma consciência que vai se deparar com problemas, né? E aquilo que eu não percebo, e a força da gravidade, e a velocidade, né? Quer dizer, as coisas que são invisíveis, elas não têm não têm propriedades perceptíveis, né? E aí essa percepção ela não consegue explicar. Então a percepção ela vai ficar um pouco descontente com o que ela consegue conhecer. Ela já consegue conhecer alguma coisa, ela é muito melhor do que a certeza sensível, mas ela só sabe classificar e criar categorias, gêneros, espécies, quer dizer, classificações das coisas a partir das suas propriedades. Ela não consegue muito mais além, né? Então, novamente, ela se trava, né, nessa forma dessa consciência que identifica propriedades com os objetos, que são os mesmos objetos, na verdade, de antes, né? Só que agora eu já estou percebendo neles as propriedades, e aí ela vai subir, então, para um terceiro degrau, onde justamente agora ela já vai ser capaz de perceber as coisas invisíveis, tá? Porque é uma consciência que ela vai ter, ela vai trabalhar no nível da abstração das forças. Então ela vai conseguir entender o que é a força da gravidade. Como é que ela vai entender isso? Ela vai entender usando um tipo de artifício da razão, que é um tipo de artifício metafórico, assim, né? Quer dizer, ela vai saber que, poxa, se as coisas caem quando eu solto elas no meio do ar, né? Quer dizer, é porque então deve existir uma coisa, né? E aí ela começa a deduzir essas coisas invisíveis, né? E ela vai dar um nome para essas coisas, ela vai chamar isso de forças. E ela vai perceber que essas forças elas são regulares, que elas são leis. Então é uma percepção, uma consciência que é uma consciência matemática, abstrata, da física, que já consegue gerar um tipo de conhecimento que ele é muito mais sofisticado do que o conhecimento da percepção, porque a percepção ela olha para uma planta, aí tem a planta semente, daqui a pouco tem uma planta que tem um caule de 10 centímetros, ela fala, pô, mas como é que a semente virou uma planta de 10 centímetros, né? Nesse terceiro degrau das forças, ela já vai ser capaz de falar, ela vai falar, olha, é porque a semente tem um DNA, que é um negócio que cria reações de química orgânica, molecular, e vai desenvolvendo moléculas e papapá, papapá. E toda essa conversa que é invisível, né, o que é o DNA, como é que ele funciona, por que o organismo reage assim, assado a ele e tal, essa ciência das forças, ela já é capaz também de estudar isso, né? Porque ela está preocupada justamente em conhecer essas leis, quer dizer, por que as sementes viram plantas, né? Existem leis aí por trás, quer dizer, nada disso é gratuito. Tanto é que você pega uma semente, ela vira planta, você pega a semente do mesmo fruto, vira a mesma planta, quer dizer, tem leis aí por trás, né? E essa consciência aí, ela já consegue, então, conhecer a biologia, a química, a física, né? Então, percebam que o espírito, né? Ele vai ganhando essas capacidades de produção de conhecimento, né? E aí, evidentemente, essas coisas estão dialogando com filosofia, com momentos históricos e tudo mais, né? Essa parte das forças aí é o surgimento do Leibniz, do Newton, da ciência moderna, da física, da química, né? Então, percebam que tem uma movimentação histórica, né? Porque a física, do jeito que a gente conhece, ela surge no século XVIII, quer dizer, até o século XIV, que não tinha, ninguém sabia disso, que tinha a lei da gravidade, que tinha heliocentrismo, né? Quer dizer, então é um processo histórico, mas que ao mesmo tempo que é histórico, então vai fazendo com que as pessoas daquele momento histórico pensem de uma maneira diferente. Então o espírito, percebam que ele tá sobrevivendo, né? Um espírito que originalmente era só empírico e só via coisas concretas e visíveis, agora virou um espírito que também vê coisas invisíveis e matemáticas, etc. Né? Então, o espírito está se desenvolvendo. Tá? Depois que ele deu esses 3 passos que são importantes para conhecer a história da ciência, né? Ele vai dar um outro passo muito importante, que é assim, bom, a consciência já pensou bastante a respeito da relação dela com as coisas, né? Mas ela descobriu, inclusive, que as coisas têm forças, né? Porque ela tem gravidade e tudo mais, não sei o quê. Bom, mas se essas forças, que são coisas invisíveis, existem, será que essas forças que existem nas coisas também não existem dentro da própria consciência?
E aí o que a consciência faz? Ela se volta para si mesma como objeto de estudo, e aí a consciência vai estudar a consciência, que é o que ele chama de consciência de si. Então, se a maçã tem uma força da gravidade que faz com que ela caia no chão, tá? O que acontece? O homem também tem essa força da gravidade, então é bom que ele fique com os pés no chão, que senão ele vai cair. Mas, por outro lado, ele tem uma outra força que a maçã não tem, que é uma força do desejo, que é uma força da liberdade, que é uma força de se eu quiser ir para a esquerda eu vou, se eu quiser ir para a direita eu vou. A maçã não pode ir para a esquerda e para a direita, ela cai. Né? Então percebam que ele começa a perceber que dentro da própria consciência de cada sujeito, de cada indivíduo, também existe uma força, e aí ele vai começar a entender, a querer entender o que é essa força. Né? Porque a partir do momento que ele percebe que a consciência tem uma coisa que é um negócio muito particular dela, né? Quer dizer, que é o desejo pelas coisas, né? Aí vai se abrir um capítulo imenso dos problemas humanos. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu tenho desejo e quero as coisas, tem um outro cara que tem o mesmo desejo e quer o mesmo livro que eu. E aí quem que chegar primeiro na banca e pagar primeiro vai ficar com o livro, outro vai ficar sem, né? Quer dizer, e aí abre-se para toda uma relação das tensões, que novamente já está no limiar de entrar nas questões sociais. Só que, por enquanto, ainda ele vai fazer que nem o Kant, ele vai chegar no limiar das questões sociais, mas ele vai pensar só a consciência internamente, sem pensar a relação social em si. Tá? E aí, quando a consciência está trancada dentro de si, dentro do seu egoísmo, de só enxergar a si mesmo, o que acontece? A única relação entre pessoas que acaba resultando disso é a relação senhor-escravo. Por quê? Porque eu quero o livro. Então eu vou para a porrada. E se eu ganhar na porrada, eu vou submeter o cara que perdeu o livro, e a hora que ele submeter para perder o livro, por que eu não quero o resto das coisas que ele tem? Se ele já teve que entregar o livro para mim, ele vai ter que entregar o resto, ele vai ter que entregar a vida, tudo que ele tiver a partir de agora vai ser meu, e ele vai ser meu escravo, né? E aí percebam que isso também está dialogando com a própria história, né, que remonta à antiguidade, quando existiam essas relações de senhor-escravo. Por quê? Né? Porque os atenienses ganharam uma guerra lá dos persas e tal, que escravizaram lá um monte de gente, né? Foi o que os egípcios fizeram com os judeus, né? Então existia essa coisa de você submeter outras pessoas historicamente, que é a primeira relação mais primordial de duas consciências. Aí depois ele vai ter uma passagem que ele fala que vai se dar um passo acima disso, né? Qual que é o passo que se dá acima disso? Né? Quem vai resolver essa contradição entre senhor e escravo vai ser o escravo. Isso é uma coisa importante, que os Marx vai adorar essa história. Quer dizer, quem sai da contradição travada vai ser o escravo. Por que o escravo? Porque o senhor tem os prazeres dele lá e goza e usa o escravo de mão de obra. Mas o escravo ele sofre uma dor, né? Que é uma dor trágica. A vida do escravo é trágica. Né? Tudo que ele faz é para o senhor, ele apanha ainda e matam ele se ele bobear. Quer dizer, a vida dele é uma porradaria violenta, né? Então a vida dele é trágica. Como a vida dele é trágica, o que ele faz? Ele cria um mundo para além da vida. Ele cria um mundo da imaginação suprassensível. Então, o escravo vai criar a religião. Né? Isso aí vocês vão ver que vai voltar depois lá no Nietzsche, por exemplo, que vai dizer, não, pensamento de senhor, pensamento nobre, pensamento de escravo. Né? O escravo é o homem da religião. É o homem que a realidade para ele está tão dura que ele prefere dizer, não, é assim mesmo, provavelmente eu mereço, a culpa deve ser minha, mas quando eu morrer eu vou para o céu. Né? Então, pensemos que essa ainda é uma relação muito precária também, historicamente, da manifestação do espírito. Né? E a manifestação mais sofisticada depois da consciência de si é da razão, onde a gente chega naquele ponto que eu tentei explicar para vocês um pouco na aula passada, né? Quer dizer, em que já estamos num nível em que eu percebo o absoluto, porque aí eu percebo que tem que existir alguma coisa né, que justamente o escravo acha que está no céu, mas que não está, que é uma coisa justamente presente como um Deus espinosista, assim, né? Alguma coisa que está no mundo, que manifesta o mundo, é uma vontade, né? Se a gente pensar nos termos do Schopenhauer, é uma vontade
que se coloca como representação no mundo, né? Então existe um absoluto, só que, como eu já falei para vocês, quer dizer, para o Hegel, essa razão, esse absoluto é racional. Tá? Então, esse absoluto, quer dizer, ele vai se manifestar racionalmente no mundo. Né? E a primeira manifestação dele é mais simples, é justamente o fato de que o absoluto constitui uma natureza. Então, a filosofia da natureza é a coisa mais simples, a manifestação mais imediata do absoluto. Né? Ele vai dizer, o Hegel vai dizer que a natureza é a noiva do espírito. Quer dizer, ela é o próprio espírito, só que é colocado em concretude, né? O espírito é do nível da idealidade, né? Mas a natureza já é a concretude. É concretude de quê? De quê? Concretude do espírito, né? Então ela é a representação de uma vontade, né? Se a gente quiser pensar em termos de Schopenhauer. Aí a primeira manifestação é a natureza, mas a segunda manifestação logo em seguida é a humana. E quando a gente chega no ser humano, a razão no ser humano, ela já se manifesta de uma maneira tão diferente do que é na natureza, que ela vai abrir um novo campo para a espiritualidade, que é todo o campo da cultura, da evolução histórica, né? Quer dizer, uma série de coisas que, assim, por mais que você possa dizer, existe uma história na natureza, né? Tem o Darwin, evolucionismo e tal, existe, sim, claro que tem, mas demorou milênios, né, para o réptil dar um passo, né? Quer dizer, para ele sair da água e para ele ganhar pata e andar no chão, foram milhões e milhões de anos, sei lá o quê. Quer dizer, o ritmo de avanço histórico da natureza não se compara ao humano, que assim, eu sou de uma geração que não tem jamais nada a ver com a geração de vocês, assim, entendeu? Vocês nasceram com celular e internet, eu nasci, tinha que ligar para Mandique para fazer conexão via telefone, para ter acesso à internet, e era uma internet sem imagem, né? Então, quer dizer, sim, né, Nilson? A gente está no mesmo. É um mundo que não é o nosso mundo, assim. Quer dizer, meu mundo é o mundo do Topo Gigio, que vocês nunca nem ouviram falar. Era o mundo quem que fazia lá? A Sônia Braga apresentava o programa infantil, não era a Xuxa, era a Sônia Braga, né? Então, é um outro mundo, né? É isso aí. Né? Então, a velocidade com que a transformação histórica se dá no campo do humano é um negócio incomparável em relação à natureza, né? Isso eu já frisei bastante com vocês no encontro passado, como que o Hegel se distancia do Schelling, né? Que é o grande autor dessa coisa da prioridade do espírito como filosofia da natureza, né? E aí, quer dizer, vai existir, então, todo um processo histórico que é muito interessante, assim, é uma narrativa, né, de como... Era, eu sou da Braga. Era. E aí vai existir toda uma narrativa que vai se desenvolver dessa evolução da consciência, né, que vai entrar aí em toda uma seara histórica, assim, aí já bem histórica mesmo, né? É isso aí. Em que nessa narrativa histórica ele vai falar bastante de alguns passos importantes para ele, que foram assim, o primeiro passo foi a dissolução da unidade grega, da unidade trágica grega, num estado de leis romano, né? Depois ele vai falar, já num outro momento, ele vai falar da Idade Média e vai falar também do absolutismo, né? Até chegar no momento da Revolução Francesa, que é o momento dele, né? E que, enfim, ele está colocando como o auge de uma evolução do espírito. O que representa esse auge da Revolução do Espírito, né? É um pouco aquilo que a gente viu no texto do Kant sobre o iluminismo, né? Quer dizer, o ser humano ele vai ganhar uma potencialidade de autonomia, uma potencialidade de emancipação, né? Por que ele ganha essa sociedade? Porque ele toma a coragem e esquece da preguiça e dá um passo, né? Aí é que é a diferença dele para o Kant. Ele vai dizer não. É porque o ser humano conseguiu construir um estado onde a liberdade é possível. Então, por mais audacioso que você seja, por mais, né, batalhador e tal, não sei o que lá que você seja, se você não estiver num estado que te permita ser livre, você vai ser escravo. Entendeu? Porque existem leis que vão te obrigar a ser escravo, existe polícia, exército, existe ditadura, existe um monte de coisa que vai te arrebentar e vai acabar com a tua liberdade. Olha que interessante. Ele já está abrindo, então, para uma dimensão que é uma dimensão, enfim, da ciência contemporânea, né? Da sociologia,
das ciências sociais, da ciência política, né? Quer dizer que é uma concepção assim, de que para existir liberdade tem que ter um Estado que permita, né? Então, como que eu consigo liberdade? Votando nos caras certos, quer dizer, não vou votar num absurdo aí que quer volta de ditadura, volta de tortura. Porra, eu tô dando, né, pondo lenha na fogueira, eu que vou me queimar nesse fogo aí no fundo, né? Só que as pessoas não pensam nisso, né? Mas enfim, aí ele vai ter uma certa discussão nesse sentido e tudo, mas enfim, é sempre a velha história, né? O tempo para falar dessas coisas, ele infelizmente não é o que a gente, né, precisaria, assim, mas espero ter pelo menos passado